Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Hoje eu recebo o deputado André Siciliano. Nós vamos conversar sobre um projeto de decreto legislativo do parlamentar que pode suspender o chamado Repetro e ajudar a aumentar a arrecadação do Estado para o ano que vem. Boa tarde, deputado. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Deputado, queria que o senhor explicasse para quem está assistindo a gente, primeiro, o que é o chamado Repetro? Na verdade, nós temos que voltar um pouquinho atrás, lá no ano de 97, quando se quebrou o monopólio da Petrobras, né? O monopólio está previsto na Constituição, que o petróleo é do Estado, e uma lei 9.478 de 97, no governo do então presidente Fernando Henrique, abriu a possibilidade de empresas privadas, nacionais e internacionais, concorrerem com a Petrobras, especificamente em leilões de petróleo. Isso foi em 97 e já em 99 ocorreram os primeiros leilões. Para você ter uma ideia, em 99, quando aconteceu o leilão em junho, o preço do barril do petróleo era em torno de 16 para 17 dólares. Havia um desconhecimento, né, do mercado brasileiro de exploração por parte das empresas estrangeiras e tinha-se a necessidade de isentar a cadeia produtiva do setor de petróleo. Aí foi pensado num regime especial de reduções e isenções de impostos na cadeia de petróleo chamado Repetro. Esse convênio veio de 99, ele foi renovado em 2007 e no Rio de Janeiro recebeu um decreto regulamentando o convênio 130 de 2007, já no início de 2008. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos sustar esse decreto de 2008, porque o Estado vem abrindo mão de quase 4 bilhões de reais por ano só por conta do regime especial do Repetro. Para você ter uma ideia, hoje nós sabemos que o pré-sal tem um potencial de ter mais de 200 bilhões de barris de petróleo, né? Tem uma discussão do que já está conhecido, o que tem de potencial, que pode variar de 16 bilhões de barris a 40 bilhões já o conhecido. Tem algumas publicações internacionais que já colocam o Brasil como o 6º maior país em reservas, com mais de 120 bilhões de barris. E desses barris, desse potencial, 80% da reserva estão no Rio de Janeiro. Ocorre que de lá para cá tinha um desconhecimento, hoje é o contrário, tem quase que, como disse o presidente Lula, um bilhete premiado por conta do pré-sal. O petróleo hoje em torno de 55 dólares o barril, a Petrobras, que é a maior produtora, né, o maior player do Brasil, ela já pediu inclusive a ANP em setembro para abrir mão do conteúdo nacional. Isso significa que não vai comprar mais equipamentos no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Então, se ela pode importar plataformas, se ela pode importar navios, por que o Rio de Janeiro vai ficar abrindo mão de impostos? Deputado, o senhor falou dessa questão, né, explicou o que é o Repetro e falou que o Estado está perdendo cerca de 4 bilhões por ano, né, só com essa questão. E agora o senhor está falando da questão da importação de equipamentos que deixam de ser produzidos pelo Estado, gerando mais receitas ainda pelo Estado, né, aumentando a perda de receitas do Estado. E essas são outras medidas acessórias que, junto com o Repetro, fazem o Estado perder, né? Então, esses 4 bilhões podem ser aumentados ainda. Né? Na verdade, só o Repetro, no ano de 2014, segundo o Tribunal de Contas, o Estado do Rio de Janeiro abriu, só no convênio 130, abriu mão de 3,4 bilhões de reais. No ano de 2015, só com o Repetro, 3,5 bilhões de reais. Mas fora o Repetro, tem mais 22 dispositivos, entre leis, decretos, né, e convênios, que o Estado abriu mão no ano só de 2015, de mais de 2 bilhões de reais. Então, isso ultrapassa a cifra de 5 bilhões de reais. Então, o Estado abre mão de impostos para gerar o emprego aqui, para incentivar toda a cadeia do setor de petróleo, vai de produção de plataformas, de geração de emprego em estaleiros, e aí a Petrobras está querendo comprar navios e plataformas lá fora. Então, o Estado, que vive uma crise séria da arrecadação, não pode abrir mão de mais de 5 bilhões de reais de impostos todo ano para o setor de petróleo, porque o setor de petróleo no Brasil
no mundo inteiro, é o que menos paga impostos. Está lá entre o penúltimo e o último país, o setor de petróleo, não são derivados de petróleo. Então, o setor petróleo no Brasil, ele é pouco tributado. E a gente precisa fazer com que as empresas que vão vir para o estado do Rio de Janeiro, e ela não tem outra alternativa, porque o petróleo está aqui, mais de 80% das reservas conhecidas. Tem um estudo do Bradesco no ano de 2013 que diz que 79,8% estão no Rio de Janeiro. Então, nós não podemos abrir mão. A Petrobras agora quer gerar emprego fora do país e a gente tem que estancar a crise. E só o Repetro pode garantir 2 folhas de salários para os ativos. Eu ia entrar nessa questão, deputado, cerca de 5 bilhões que pode gerar para 2017. O Estado vem enfrentando uma crise e não sabe como é que vai ficar a questão do pagamento da folha salarial. Tem uma expectativa de que consiga pagar apenas 7 folhas, né, das 13 folhas de pagamento que devem ser pagas em 2017. Só essa questão garante pelo menos mais 2 folhas, né? Na verdade, a Petrobras também tem se utilizado de uma estrutura. A Petrobras tem mais de 300 tributaristas trabalhando 24 horas para pagar menos impostos. Ela cria, no ano de 2013, uma subsidiária no Canadá. Então ela pega o petróleo, vende para a subsidiária que forma o preço para que ela possa recolher royalties. Então ela já vem se utilizando de algumas brechas fiscais para pagar menos impostos. E quem sofre é o povo do estado do Rio de Janeiro, porque essa reserva, essa riqueza está, em sua grande maioria, no estado do Rio de Janeiro. Então, as empresas virão e não sairão por conta de 4 ou 5 bilhões de reais que vão deixar de vir para o Rio de Janeiro. Outras questões ligadas ao petróleo têm prejudicado bastante o estado do Rio, né, deputado? E a Alerj tem se mobilizado para ver, por exemplo, a questão da tributação do petróleo, que hoje é feita no destino e não na origem, né? Na verdade, essa foi um dispositivo que um parlamentar de São Paulo instituiu na Constituição de 88, onde a energia e o petróleo, você não paga na origem, paga sim no destino. Então, isso foi para beneficiar o estado de São Paulo, que é o maior consumidor de derivados de petróleo. Então, fica lá em São Paulo o ICMS em cima do petróleo, e São Paulo, ao contrário, ela também é um dos grandes produtores de álcool anidro. Então, o álcool não é como combustível, ele é reconhecido não como combustível pela ANP. Então, São Paulo se beneficia também do ICMS no derivado, que é o álcool combustível. Ocorre que a Petrobras tem uma estrutura grande e ela se vale dessa estrutura para pagar menos impostos. Nós temos uma discussão também na ANP que precisa ser revista sobre o potencial, tarifa, né? Potencial calorífero do óleo e do gás. Isso também, o estado do Rio perde mais de 1 bilhão de reais por ano. Tem também uma discussão, porque anteriormente a Petrobras produzia mais de 90% o óleo pesado, um óleo que chegou a valer metade do preço internacional do que o óleo leve. Hoje, 2/3 da produção nacional está no pré-sal, e o pré-sal é um óleo leve. Então, a gente melhor qualidade, de melhor qualidade com maior valor agregado. Então, é importante que o estado do Rio de Janeiro possa fiscalizar essas isenções, esses convênios, porque o estado não pode abrir mão de mais de 5 bilhões de reais, quando a gente já tem apontado para 2017 um déficit da ordem de 17 bilhões de reais. Também tem uma discussão na Justiça, né, deputado, da questão da tarifa, de uma nova tarifa, taxa de exploração, né? Na taxa de fiscalização de petróleo e gás. No primeiro momento foi de minha autoria, no ano 2012, o governador então negociou com a presidenta Dilma, vetou aqui, e ela vetou lá aquela mudança no primeiro momento na lei do petróleo, na lei da questão do pré-sal. Agora, nós, pela comissão parlamentar de inquérito que apurou as despesas, as receitas, né, que a Petrobras não recolheu aqui no ano de 2015, nós propusemos, os membros da comissão, um novo projeto de lei de taxa de fiscalização de petróleo e gás. Esse projeto pode gerar 2,5 bilhões de reais por ano para o estado do Rio de Janeiro. É um projeto importante, virou lei, as petrolíferas entraram na Justiça, o Rio de Janeiro, o TJ, concedeu uma liminar e o governo está tentando derrubar no STF
fazer valer a lei, que também pode ajudar muito as finanças do Estado do Rio de Janeiro. Deputado, vamos explicar para quem está assistindo a gente esse projeto de decreto legislativo que vai ser votado daqui a pouquinho aqui no plenário. Como é que é a tramitação desse projeto? Como é quantos votos ele precisa receber para ser aprovado? Como é que, se ele for aprovado hoje, ele já segue para a sanção? Ele é promulgado? Como é que é a tramitação? Ele é promulgado pela Alerj, pelo presidente, e ele vai sustar os efeitos de um decreto de 2008, do governador de então, de 2008. E aí, só esse regime especial de Repetro, que é redução e isenções na cadeia do petróleo do Rio de Janeiro, pode garantir mais de 4 bilhões. Só o Repetro, fora os outros 22 dispositivos que a gente também está indo atrás, pedindo informações na Secretaria de Fazenda, porque a informação que nós temos, por exemplo, que a Transpetro fatura mais de 9 bilhões de reais, pagou 14 milhões de reais de impostos ao Rio de Janeiro, 14 milhões, somente 14 milhões de reais do Estado do Rio de Janeiro. É uma vergonha. Então nós estamos pedindo também informações à Fazenda dos outros dispositivos, dos outros convênios, dos decretos, das leis, para que a gente possa ir atrás dessas receitas que o Estado do Rio de Janeiro está abrindo mão, e é fundamental para que a gente possa equilibrar o orçamento do próximo ano. Deputado, então se ele for aprovado daqui a pouquinho aqui no plenário... Vale amanhã na publicação. Na próxima semana esse decreto já está suspenso e já volta a ser... A partir de 2017, o Estado do Rio de Janeiro já passa a cobrar na cadeia do setor de petróleo especial do Repetro esses impostos. Então, para o ano que vem já tem uma estimativa de receita de mais 5 bilhões com a aprovação desse texto. Só o Repetro a gente calcula entre 4.300 e 4.500 bilhões de reais para o próximo ano. Deputado, quero agradecer muito a sua presença aqui no Jornal da Alerj, todas as explicações que o senhor deu para a gente e para quem está nos assistindo. Muito obrigada. Nada, obrigado. O Jornal da Alerj, primeira edição, fica por aqui. Você acompanha daqui a pouquinho, a partir das 3 da tarde, ao vivo a votação dos projetos no plenário. E tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense, você pode assistir na segunda edição do Jornal da Alerj, a partir das 9h30 da noite. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.